Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de centro cirúrgico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Nessa semana de enfermagem foi muito comentado em mais de uma palestra, né, a importância da SAI, a importância de estar se realizando alguns diagnósticos de enfermagem, estar realizando efetivamente as prescrições, né, fazendo toda essa avaliação do cuidado. Só para a gente retomar alguns pontos que a gente viu ano passado na disciplina de práticas do Cuidar 2, né, o processo de enfermagem, ele vai ser uma forma organizada da nossa prestação de serviço, né? Então, ele decorre em 5 etapas. A primeira seria a coleta de dados, lembram-se, né, em que a gente vai fazer todo o histórico de enfermagem, a queixa principal, a história da doença, de doenças pregressas, o histórico da doença atual, antecedentes pessoais e familiares, exames, e ainda vai consistir do exame físico, né? Então, a primeira etapa da SAI, além do histórico, inclui o exame físico, que é cefalocaudal, que a gente vai fazer inspeção, palpação, percussão, ausculta, e a partir daqui, né, a partir dessa primeira etapa das coletas de dados, o produto final serão os problemas de enfermagem. Daí a gente vai partir, né, por meio desses problemas de enfermagem, a estar identificando os diagnósticos de enfermagem, né, que a gente tem os diagnósticos reais, de risco, de promoção e diagnósticos de síndrome, né, são 4 tipos, e a partir desse diagnóstico de enfermagem, quando eu for pensar na minha terceira etapa do meu planejamento, ou seja, quando eu for pensar em propostas para mim estar fazendo com esse paciente, eu vou pensar primeiramente no NOC, que seriam os resultados esperados, aquilo que eu espero conforme cada diagnóstico, que o paciente melhore, e a partir do meu NOC, né, quais intervenções eu vou fazer para realmente ele conseguir alcançar esse meu objetivo esperado, que seria a classificação de NIC, né? Daí a quarta etapa de implementação, quando a gente efetivamente vai estar realizando esses cuidados, e a avaliação de enfermagem, que vai estar consistindo aí na evolução, principalmente na parte das anotações, né, de enfermagem, evolução que consiste a cada 24 horas. Pensando em algumas recomendações para estar viabilizando esse processo, né, essa SAI. Tá implementando assistência de enfermagem sempre integral, individualizada. Foi falado até ontem da importância da individualidade, né? Eu não posso rotular pacientes com a mesma patologia, com vários diagnósticos de enfermagem já pré-cadastrados, né? A gente tem que avaliar esse indivíduo como um todo, os problemas que ele necessita, lembrando que os diagnósticos de enfermagem são diferentes dos diagnósticos médicos, que são voltados para patologia, enquanto os diagnósticos de enfermagem são voltados ao cuidado, né, ao indivíduo. Levantar e analisar as necessidades individuais desse paciente, realizar um planejamento da assistência de enfermagem, ajudar o paciente e a família a entender o problema de saúde, né, entender o ato cirúrgico, o que vai acontecer, quais são os riscos, quais são os benefícios desse procedimento, está diminuindo sempre os riscos, todos aqueles riscos cirúrgicos que a gente já abordou no primeiro bimestre, e principalmente está acalmando esse meu paciente que vai estar passando por um período de extrema ansiedade, né, porque ele vai estar realizando um ato cirúrgico num ambiente que ele não tem tanta familiaridade, com pessoas que ele não conhece muito. Aí, pensando nisso, a gente utiliza, né, mais atualmente 3 classificações. Primeira, a classificação de Nanda, que seriam em relação aos diagnósticos de enfermagem. Vocês têm um e-book do livro da Nanda disponível no estúdio para estar consultando, né, e verificando os principais diagnósticos. O NOC, que seriam também a padronização dos resultados esperados, que também tem um livro, mas que a gente acaba fazendo intuitivamente, né, porque seriam muitas classificações para a gente estar estudando nos livros, e o NIC, que seria, né, também tem a CIP, né, em relação às prescrições de enfermagem.
Só retomando ali, esse é o e-book que está disponível no estúdio, né? O NANDA ele possui 244 diagnósticos de enfermagem e esse novo NANDA ainda inclui a população em risco e condições associadas. Lembra que são indicadores que não vão estar descritos no título do diagnóstico, mas que podem nos auxiliar na tomada de decisão para considerar ou não tal diagnóstico de enfermagem. A população de risco, só para retomar, são aqueles grupos de pessoas que têm uma característica em comum, e as condições associadas seriam exames laboratoriais, exames médicos, que poderiam estar efetivamente confirmando esse diagnóstico de enfermagem ou não. Aqui é só um exemplo, né, de como eles ficam dispostos lá no livro de Nanda, né, aqui é o título, né, amamentação interrompida, então esse seria o título do diagnóstico. Ele tem a definição, é um diagnóstico real, né, amamentação interrompida. Tem essa definição que tem que ter essas características, né, tem as características definidoras, os fatores relacionados, e agora a gente tem população em risco e condições associadas. A gente trabalhou bastante isso ano passado. Só relembrando, né, a gente tem então os diagnósticos reais que vão estar focados no problema, que tem como componentes, né, o título, características definidoras, que são os sinais e sintomas, e os fatores relacionados. Então, a gente sempre vai escrever o título que está no livro, mais os sinais e sintomas que a gente utiliza, o evidenciado por, o caracterizado por, mais os fatores relacionados. Esse tipo de diagnóstico, ele é focado naquilo que o meu paciente já apresenta, né? Quais problemas ele já apresenta. Já o diagnóstico de risco é aquilo que o meu paciente pode apresentar. Então, a gente fala que o foco são nas vulnerabilidades, né? Então, pensando em um paciente cirúrgico, né? Ele tem um risco de infecção, né? Ele tem um risco de mobilidade prejudicada, né? Quais são os componentes desse tipo de diagnóstico? É o título também, que também vai ter sua definição ali embaixo, mais os fatores de risco. Esses fatores de riscos incluem fatores tanto psicológicos, tanto fatores relacionados ao funcionamento do organismo desse indivíduo, quanto fatores genéticos. Então, a gente descreve o título, mas os fatores de riscos que a gente denomina, né, relacionados a tal e tal coisa, ok? Os diagnósticos de promoção, aquele meu paciente que fez uma cirurgia e antes mesmo do ato cirúrgico ele já fala que ele está motivado a mudar os hábitos dele, que ele quer ser uma pessoa melhor, que ele quer se alimentar melhor. Então, ele está mostrando uma certa prontidão, né, para melhorar o seu estado de saúde. Esse tipo de diagnóstico, então, os componentes incluem o título, que também tem a sua definição, mais as características definidoras, que são os sinais e sintomas, e a gente vai estar escrevendo como evidenciado por ou caracterizado por. Diagnósticos de síndrome, né, são menos, lembra que tem alguns estudos falando que talvez eles sairão do livro de Nanda, né, mas eles nada mais são que o quê? Um grupo de diagnósticos que tem prescrições de enfermagens, cuidados muito próximos, muito similares, né, então eles são melhores tratados em conjunto, então a gente chama de síndrome, tem a síndrome do idoso frágil, por exemplo, né. Daí, dentro dessa síndrome, existem vários diagnósticos de enfermagem. Quais que são os componentes de um diagnóstico de síndrome? Título mais características definidoras, que são sinais e sintomas. Aí, ainda só para vocês verem, né? O livro da classificação de NOC, esse aqui, o mais recente, né? Que tem mais de 330 resultados esperados a partir dos diagnósticos de enfermagem que a gente acaba elencando. Então, o que é o NOC, né? É a fase ali do planejamento, a partir do meu diagnóstico, eu esperar alguma coisa do meu paciente. Então, eu sempre vou colocar como o paciente irá melhorar, diminuir o risco de infecção durante seu internamento na clínica cirúrgica. O paciente irá melhorar sua ingesta hídrica durante o seu período de internação na clínica cirúrgica. Né, vai diminuir o risco de lesão por pressão durante a estadia na clínica cirúrgica. Então, é aquilo que a gente espera do nosso paciente, um resultado esperado. Por exemplo,
o paciente irá, né? O que ele tem? Uma integridade de pele prejudicada na região sacral. Olha, após um procedimento cirúrgico que ele não vai poder deambular, né? Então ele vai ter essa integridade de pele prejudicada. O que eu espero desse meu paciente? O que é o meu resultado esperado? Que ele tenha uma integridade de pele melhorada na região sacral. E aqui ainda faltou colocar o período, né? Durante o período de internação na clínica cirúrgica, ok? Só retomando, a gente viu isso ano passado. Aí, depois que a gente vai para os resultados esperados, a gente vai pensar nas intervenções, ou seja, nas prescrições de enfermagem, que vai ser qualquer tratamento que tenha por base o julgamento clínico. Ontem mesmo a palestrante falou da importância do raciocínio clínico, desse feeling do enfermeiro, de ver o que é prioritário, né? A gente sabe que tanto quanto os diagnósticos, quanto as intervenções, tem que vir por ordem de prioridade, pensando primeiro naquilo que o paciente não consegue fazer, que ele tem uma dependência total do profissional enfermeiro, tá? Lembrem-se que a prescrição ela deve ser iniciada com um verbo no infinitivo, realizar, fazer, lubrificar, né? Ela deve ser uma frase bem descrita que contém o que, como, quando, com que frequência, por quanto tempo e, inclusive, tem que indicar quem será o profissional que vai estar realizando esse cuidado de enfermagem, essa prescrição. A gente tem um método, né, FAOSE de Wanda Horta proposto, lembra da Wanda, né, da teoria das necessidades humanas básicas, que é a que mais utilizada hoje aqui no Brasil, que elenca primeiro o quê? Aquilo que o paciente tem uma dependência total do profissional, da equipe de enfermagem. Então, a gente sempre vai pensar primeiro em intervenções, em prescrições, cuidados, que o paciente depende totalmente de nós, profissionais, né? Lubrificar, banhar, aplicar. Esse paciente veio de uma cirurgia, já está há 1-2 dias lá, precisa tomar um banho, precisa ser higienizado, não pode estar deambulando. Então, esses são uma prioridade maior. Depois disso, a letra A, né, ajudar aquele paciente que tem uma dependência parcial, né, do profissional para o cuidado. Alguns verbos que são utilizados, né, ajudar, acompanhar, auxiliar, facilitar, fornecer. E por último, a gente elenca aqui a letra O, né, de orientar, supervisionar e encaminhar, pensando já nesse encaminhar para um plano de alta, encaminhar para um serviço especializado, encaminhar para a unidade básica de referência para pensar em curativos, pontos, né? Então, tudo isso a gente tem que estar elencando aí. Só retomando, então, a importância desse raciocínio clínico do enfermeiro na tomada de decisão, né, que vai ser o quê? A utilização de NANDA, que é os diagnósticos, do NOC, que é os resultados, e do NIC, que é as prescrições, para a gente estar realizando efetivamente um diagnóstico de forma correta, pensando e projetando num resultado palpável. Claro que se o paciente fez uma cirurgia de coluna, a gente não vai esperar que ele saia andando nas próximas 24 horas, a gente sempre tem que projetar um resultado real, né, palpável, e quais as intervenções de enfermagem são importantes para a gente conseguir chegar nesse objetivo, né, nesse resultado esperado. Importante salientar mais uma vez que a SAI, né, que esse processo é uma forma individual, né, a gente não vai estar rotulando os pacientes conforme os diagnósticos. Tá? Dúvidas em relação a essa retomada, mandem mensagem no fórum, na sala do café, no e-mail. A gente vai ter um momento ao vivo hoje também para estar tirando essas dúvidas em relação à SAI.